Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, para o nosso dia a dia. Há um tempo atrás me afligia muito, que é o quê? As pessoas que vivem no passado, O que seria viver no passado? De repente você tem aquele problema que ficou ali no passado, uma história que não se resolveu, um trabalho que você não deu certo e de repente você fica triste por isso, não conseguiu dar certo, um relacionamento que não deu certo, de repente você fez alguma coisa que o seu parceiro, a sua parceira não gostou e devido a essa atitude o seu relacionamento não deu certo. Então, são coisas que ficaram no seu passado e coisas que atrapalham o seu presente, Então, são pensamentos que trazem sofrimento a você. Eu vou contar uma experiência, duas experiências. Uma aconteceu com um amigo meu, já faz algum tempinho, já acho que está para indo para uns 2 anos ou mais. Uma vez ele chegou para mim e falou: olha, eu estou com um problema, E a gente conversando, ele se abriu comigo, Aí ele falou que por uma infantilidade ele traía a esposa dele, E a esposa dele, em contrapartida, sabendo que ele estava agindo dessa forma, Ela começou também do lado dela, Começou a atrair, sair com outros homens, E ele chegou para mim e falou sobre isso aí. Ele não se sentia bem com isso, Que é uma coisa que já acontecia há muito tempo, já aconteceu há muito tempo, porém ele não conseguia esquecer. Então é uma coisa que estava trazendo sofrimento para ele e para a esposa dele, E aí ele me perguntou o que eu achava dessa história e o que eu teria para acrescentar, que ele estava meio perdido na situação, não sabia o que ele deveria fazer, Então, comentando com ele, eu disse para ele: no caso, você realmente perdoou a sua mulher? Você perdoou? Ou como é que você sente? Você ama? Aí ele me disse que eles conversaram e que tudo bem, chegaram num acordo, E que ele a amava e ela também, mas que os pensamentos sempre ficavam, disso que tinha acontecido no passado. É o que eu disse a ele, Disse como se fosse comigo, Falei, se fosse eu agiria dessa forma, Não que você tenha que fazer isso, mas eu agiria dessa forma. Sentaria com ela novamente para conversar, mas de uma forma definitiva, porque o que aconteceu? Na verdade, você não a perdoou no coração, você não a perdoou sinceramente, você a perdoou da boca para fora e ela também. Então, essa sombra sempre vai estar na vida de vocês. Então, se eu estivesse no seu lugar, o que é que eu faria? Me sentava com ela novamente, explicava o que está acontecendo, sobre isso que aconteceu, sobre essas histórias do passado entre vocês dois, e chegaria a um acordo, mas de uma vez por todas. Ou você perdoa mesmo, Ou então você tem que ver se é melhor cada um seguir o seu caminho. Ele me disse que não, que ele a amava, E que ela também, e que realmente era só essa questão que estava atrapalhando o relacionamento deles. Então eu disse para ele sobre um método que eu utilizei para fugir do passado, desses pensamentos negativos do passado, Quando a gente fala em viver no passado, que não é uma coisa boa, a gente está se referindo a esse tipo de pensamento, essas coisas destrutivas, que trazem um estado de sofrimento para você, para a sua alma. É claro que existem coisas no passado, por exemplo, no meu caso, no passado, eu gosto de lembrar quando, no caso, a minha mãe, quando ela estava entre nós, eu gosto de lembrar dos momentos que nós tivemos com ela, dos momentos de carinho. Isso são coisas do passado, são pensamentos bons. Então, o que não é legal é você viver no passado alimentando pensamentos ruins, coisas que vão te trazer sofrimento. Isso não é uma coisa saudável, Então, voltando a esse meu amigo, aí eu disse para ele o método que eu utilizei para acabar com esses pensamentos ruins. Sempre quando eu vou dormir, é o horário em que eu faço mais reflexões sobre a minha vida, sobre as coisas que estão acontecendo comigo, que aconteceram no passado. Então, no meu caso é assim, acho que muitas pessoas são assim também. Na hora de deitar, você começa a pensar sobre a vida, às vezes o pensamento até se estende, o que também não é muito bom. Mas o que eu fiz para terminar com esse tipo de pensamento ruim,
eu condicionei a minha mente da seguinte forma: eu me imaginei como se eu estivesse em uma floresta, sabe, nesses filmes norte-americanos que o cara está numa floresta e está cavando uma sepultura. Eu imaginei dessa forma. Então eu estava nessa floresta com uma pá, do meu lado tinha um baú gigante, e nesse baú eu coloquei todos os meus problemas ali, todas as coisas do passado que eu não consegui resolver, as coisas que me deixavam tristes, as coisas que me deixavam abalado. Eu coloquei tudo ali naquele baú. Então eu abri o baú e aí eu coloquei, de repente, aquele curso que eu comecei, não terminei, né? Coloquei aquilo ali, sempre que eu lembrava daquele curso, pensava comigo: poxa vida, será que se eu tivesse seguido esse caminho, tivesse me aprofundado mais nesse curso, será que eu não teria sido mais bem, não teria sido mais feliz? E uma oportunidade na minha vida também que aconteceu muito lá no passado, de um amigo meu, que nós tínhamos combinado de irmos para os Estados Unidos, né? E chegamos até a guardar uns dólares, eu guardei dólares, ele também guardou, mas depois eu mudei de ideia. No meu caso, a família pesou mais. E aí eu acabei usando os dólares para outra coisa e ele foi. Então sempre isso vinha na minha mente, né? Às vezes quando eu ia dormir, eu pensava: poxa vida, será que se eu tivesse ido para os Estados Unidos, hoje minha vida financeira estaria bem melhor, estaria bem estabilizado na vida, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque é uma coisa que está lá no passado. Nunca a gente vai conseguir mudar, nunca vou conseguir saber o que teria acontecido se eu tivesse ido para os Estados Unidos nessa aventura com esse meu amigo. Tanto que ele ficou 3 anos nos Estados Unidos e voltou do jeito que estava, né? Financeiramente não voltou bem, não voltou pior, voltou e continuou trabalhando normalmente. Então, quer dizer, será que eu estaria tão bem? Será que foi uma decisão tão errada da minha parte? É uma coisa que ficou no passado e uma coisa que eu jamais saberei a resposta. Então esse tipo de coisa, eu coloquei tudo dentro desse baú. O curso que eu não terminei, essa mudança de vida que eu não realizei, relacionamentos também que não deu certo, né? Então são coisas que jamais você vai conseguir resolver. Então coloquei tudo dentro desse baú. Então à noite na minha cama, eu comecei a pensar sobre tudo isso, todas as coisas ali que me incomodavam. Eu comecei a pensar sobre isso e coloquei uma a uma dentro desse baú. Eu estava na floresta, né, com uma pá, cavei uma cova do tamanho necessário ali para caber o baú e comecei a colocar todas essas coisas. Mas dentro de mim aquilo era uma verdade, era uma coisa que estava acontecendo. A diferença é essa, né? Quando você vai esquecer alguma coisa do passado, quer pôr dar um fim, um pensamento ruim no seu passado, você tem que acreditar como se aquilo fosse uma realidade, né? Você tem que imaginar e agir como se aquilo fosse mesmo de verdade. Então coloquei todas essas coisas, esses pensamentos ruins nesse baú, coloquei na cova e fui fechando, né? Jogando a terra por cima, até que eu terminei de cobrir o baú, como se fosse um funeral mesmo, né? E aí eu me via nesse meu pensamento, que era uma coisa real para mim, eu me via olhando ali, me despedindo daquelas coisas ruins do passado, né? E por incrível que pareça, depois disso, eu simplesmente comecei a olhar para frente, olhar para o futuro. As coisas do passado são coisas boas de se lembrar, algumas coisas são coisas boas de se lembrar, mas a pessoa que vive só remoendo aqueles erros do passado, as coisas que não deram certo, fatalmente a pessoa vai ser infeliz. Isso aí não tem como a pessoa viver só no passado, pensando no que ela poderia ter feito, no trabalho que ela poderia ter realizado, no caminho que ela poderia ter tomado. Não, isso aí não está certo. Você não consegue alcançar a felicidade dessa forma. Então, eu aconselhei esse meu amigo a fazer isso. Eu expliquei tintim por tintim como eu fiz, né? E por incrível que pareça, ele fez isso e para ele funcionou também, né? Ele falou: olha, eu fiz do jeito que você falou e deu certo. É claro que depois de muito tempo ele comentou isso comigo, né? E é um assunto que nunca mais nós falamos sobre isso. Então, ele fez do jeito que eu comentei que eu tinha feito e ele achou por bem fazer da mesma forma. Óbvio que se você quiser fazer do seu jeito, né, também
cada um tem o melhor horário, o melhor jeito de falar consigo mesmo, de ter um encontro consigo mesmo. No meu caso é à noite, quando eu começo a pensar sobre as coisas do dia a dia, do passado, né? Pensava, hoje não. Então ele começou a fazer da mesma forma, né? E aí o que ele me disse depois de muito tempo foi que realmente para ele havia funcionado. Ele fez direitinho do jeito que eu havia aconselhado, né? Eles sentaram, eles conversaram e depois daquele dia ele perdoou de coração mesmo e colocou aquele assunto no passado. Colocaram numa cova e enterraram aquele assunto. Depois daquele dia ele tirou aquilo do coração dele, né? Tanto ele quanto a esposa. Tanto que hoje eles vivem muito bem. Estão programando um filho para daqui a algum tempo, alguns meses, né? E você vê no casal o quanto eles estão felizes, né? São coisas assim que a gente percebe só de estar perto, né? Então, pessoal, o que eu poderia dizer para vocês é isso, né? Pensamentos ruins, coisas que estão lá no passado, não vão poder ser alterados. O que aconteceu, já aconteceu, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Existem pessoas que só vivem ali no passado, só remoendo as coisas que não deram certo, só remoendo relacionamentos que não deram certo, e isso aí só traz mais angústia. Então, o que está no passado, tem que ficar lá no passado. Lembrar de vez em quando das coisas boas do passado também é bom. Se você teve alguém na sua vida, no caso como eu tive a minha mãe, né, que traz ótimas recordações, né, bons momentos, né, de felicidade, por que não lembrar disso, né? Claro, é uma coisa boa, você tem que lembrar também. Coisas boas não pode passar esquecida, né? Nunca mais voltar lá naquele passado. Mas as coisas ruins, você tem que fazer como eu fiz, como esse meu amigo fez, ou então encontrar a sua forma de se livrar delas, né? E no meu caso foi desse jeito. Você pode ser que você encontre o seu jeito para eliminar esses pensamentos ruins. Então, pessoal, esse foi um vídeo que eu resolvi fazer no intuito de alertar você que está passando por esse problema, né? Sofrimento, porque fica remoendo coisas do passado, às vezes achando que você fez muita coisa errada e que você tem que se martirizar por isso e que você tem que pagar por isso o resto da sua vida. Não, se você fez alguma coisa errada no seu passado, isso aí está te trazendo infelicidade, se der para você corrigir, mas se for alguma coisa que não tem como você reverter, está lá no passado, acabou. Então tem que pensar de hoje para frente, pensar no futuro, porque sempre que você pensar, ficar com a sua mente sempre ali no passado, não haverá crescimento nenhum para você como pessoa, né? Então é isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço, se inscrevam no canal e espero vocês aqui mais vezes. Valeu, até mais, fui!